Pera aí, 3, 2, 1, gravando, fique à vontade. Primeiramente, boa noite. Essa apresentação que eu vou dar aqui é sobre desenvolvimento de suporte de memória, né? E quando eu falo suporte de memória, é abusar de bugs de memória na linguagem C e em outras linguagens também. Só que aqui vai ser de maneira principal o C. Hum, é um assunto bem complicado, assim, de você entrar, porque tem pouco recurso de aprendizado e é uma curva de aprendizado alta, íngreme, que é bem difícil subir. Então, eu espero aí com essa palestra tá deixando essa curva um pouco mais reta, de forma que mais pessoas consigam ficar interessadas nesse assunto. Então, se eu tipo essa introdução, o que é exploitação? Exploitação de memória é uma técnica de hacking presente em aplicações feitas em C e outras linguagens de baixo nível, C++, Rust, etc. Que o objetivo dessa técnica é abusar de bugs de memória para conseguir execução de código remota. Então, a gente abusa dos bugs que inicialmente só dão crash ou só causam coisas não esperadas, para conseguir execução e conseguir uma shell. Ou outras coisas, né? Não só shell. Os métodos de exploitação que a gente tem no Linux são poucos, só que são muitos dentro desses. Essas são só categorias muito abrangentes que juntam vários outros métodos menores dentro. A primeira, que é a que eu vou estar ensinando aqui, e a mais comum de que as pessoas mais sabem, é Stack Overflow, que traduzindo fica estouro de pilha. Que é quando um código, um programa, ele escreve mais do que ele deveria. Ele faz um estouro, né? Ele sobrecarrega. E é esse que eu vou estar ensinando, porque ele realmente é o introdutório, assim. Aí o segundo é ataques de forma string, que eu não vou me aprofundar muito, mas são ataques que você consegue linkar memória, às vezes, e às vezes escrever memória, através de funções tipo printf, ou sprintf, né? E tem o que eu pessoalmente acho mais difícil, que é a exploitação de alocador de memória dinâmica, ou exploitação de heap, que é heap é a memória dinâmica do Linux, né? Aqui eu fiz um diagrama que meio que fala o que a gente faz geralmente quando a gente está exploitando. Primeiramente a gente tenta achar o bug de memória, né? Geralmente é um printf errado, ou uma função que não deveria ser usada, ou uma função que lê demais. E através disso a gente consegue escalar a escrita de memória arbitrária, que é a gente conseguir escrever na memória do computador, na memória do processo, em qualquer lugar que a gente quiser. E com essa escrita de memória, a gente consegue escalar ela para execução de código arbitrário, que é a nossa shell, a nossa querida shell. Vocês podem ver que eu coloquei pontilhado, leitura de memória arbitrária. Isso é porque às vezes a gente, ainda com algumas mitigações, proteções, coisa assim, a gente vai precisar ler um pouco da memória para poder exploitar. Isso aí é o linkar a memória, basicamente. E geralmente com esses dois você vai ter execução de código. Então, para a gente começar a exploitar, a gente primeiro precisa saber o que a gente está exploitando. A gente vai começar exploitando o stack. Então, eu estou falando o que é o stack. O stack é uma área da memória que ela armazena variáveis de uma função. Como assim função? Porque toda vez que uma função é chamada, é criada uma região para ela chamada stack frame. Vocês podem ver aqui na direita. E cada função tem seu stack frame. É por isso que quando
uma aplicação em Java crasha, por exemplo, ela retorna um stack trace. Porque cada função tinha seu stack. E isso é um trace de todos os stacks que aconteceram, né? E. Beleza. Diferente do heap, né? O stack tem um tamanho fixo, não é dinâmico. Então, quando você tá codando em C, por exemplo, esse é o motivo de você precisar declarar o tamanho das coisas antes de você for usar. Por exemplo, sei lá, uma int. A gente sempre tem que declarar uma int quando ela vai ser uma int. Ou o tamanho de uma array. É por causa disso. Se a gente for ver aqui, tem duas coisas importantes que eu quero mostrar nessa figura aqui. Isso aqui. Deixa eu pegar o pointer. Isso aqui é o stack frame. Cada um desses é uma função. E se a gente for aqui no nosso stack frame, a gente vai ver que tem a região das variáveis. Que é onde, quando a gente declara uma variável, elas vão pra cá. Mas também tem no comecinho do stack dois valores diferentes, que é o FP e o LR. Esses têm vários nomes, aqui nessa figura tá FP e LR, mas basicamente o FP ele vai declarar onde que o stack termina, aqui. O FP ele é o endereço disso aqui, é o limite do stack. E o LR é interessante. Ele vai ser o endereço de retorno da função. Como assim, endereço de retorno? Como eu disse antes, o stack frame ele é da função. Então, se uma função chama outra função com uma instrução assembly call, ou só no C mesmo você usar aqueles parênteses, ele precisa saber como ele vai voltar. Porque seu processador ele vai pular para aquele endereço da outra função, e quando ele terminar de executar aquela função, ele vai precisar saber onde ele vai voltar. Essa memória que fala onde ele vai voltar fica no stack frame. No comecinho, ele é a primeira variável que é declarada. E então, vocês já podem ver o que pode acontecer numa overflow. Caso, por exemplo, eu consiga escrever mais do que eu deveria aqui, né? Beleza. Agora que a gente sabe o que é o stack, eu vou falar o que é stack overflow. Que é quando o código ele escreve mais que uma variável consegue conter. Se a gente ver aqui na nossa fotinha, a gente vai ver que tem uma função, int main, e nela tem duas linhas. Uma, ela declara uma variável, que é uma array de char de 8 bytes, tamanho 8. E aí ele pega, do nosso input, 64 bytes. Isso tá errado, porque se a gente colocar mais de 8 bytes, ele vai acontecer overflow, ele vai transbordar. E aí ele vai transbordar a memória para outros lugares. No caso, se isso aqui for a nossa variável, ele vai transbordar para baixo. E aí a gente vai conseguir trocar o valor de outras variáveis, mas também do FP e do LR. Que é o que ele tá falando aqui. Que com isso a gente consegue sobrescrever o endereço de retorno, que é o LR. E quando a gente tem controle do endereço de retorno, a gente tem controle do código que vai ser rodado. Porque se a gente colocar o endereço X lá, o nosso processador, quando acabar aquela função, ele vai para aquele endereço X que a gente colocou. E ele não vai checar qual endereço tá lá. Ele vai checar, tipo, isso mudou. Porque ele confia naquilo. Ele confia que o código não tem bugs. E quando a galera começou a criar exploit pra caramba disso, a Intel, a AMD, essa galera aí começou a fazer proteções contra ataques, né? Contra exploits. E as principais proteções é o NX, que no Windows é chamado DEP, no Linux é chamado NX, que basicamente é uma abreviação de Non-Executable Memory, que é... Ou seja, ele não consegue
o nosso processador não consegue rodar o que ele consegue escrever. Então a gente nunca vai conseguir, com essa proteção aqui, usar um shellcode. Porque o nosso processador literalmente vai ser incapaz de fazer isso. Aí também tem um SLR, que ele randomiza os endereços da memória. Isso deixa o ataque mais difícil. Note que eu falei mais difícil, não falei impossível. Porque tudo é bypassável, né? E tem o canário de stack. O canário de stack é basicamente a proteção mais eficaz que a gente tem. Até hoje. Porque o que ele faz? Ele coloca bem antes da variável de retorno uma variável chamada stack, que é um valor aleatório de 8 bytes e ele sempre vai ser aleatório para cada função. E toda vez que ele for retornar, ele vai checar se aquele valor tá igual ao que estava quando ele entrou na função. Se tiver, tudo ok. Mas se não tiver, quer dizer que teve um overflow e ele passou aqui. Ele tentou alcançar o endereço de retorno. Isso é bypassável também, mas isso foge do escopo da apresentação, de introdução. Isso aqui é uma frasinha que eu quis botar, que faça exploits, né, pela diversão e pelo lucro. Porque, primeiro, exploits é um bagulho muito divertido de fazer, você precisa fazer, tipo, é muito top. E pelo lucro porque a maioria dos 0Ds que você encontra na internet, no SploitDB, no Google, eles são exploits de memória. Como o Anacry, por exemplo, ele era um exploit de heap. Então é sempre bom a gente saber essas coisas se a gente quiser ficar um passo à frente, né? Ô, Salesian, só um ponto. Hip de kernel, tá? Sim, ele é heap de kernel, o Anacry. Que continua sendo heap, né? Então, isso aí é o meu slide. Ele ficou muito resumido, porque eu quero mais focar na parte prática. Mas aqui, não se preocupa, tem tudo que você precisa saber pra começar a atacar já. Beleza. Deixa eu tirar da F11 aqui. E vamos aqui agora. Eu tenho aqui, em mãos, um... meio que um arquivo de desafio, que é um desafio de CTF, ele é do Hack the Box, e a gente tem que hackear ele. Aí você vai me falar, como a gente vai hackear ele se tudo que ele faz é pegar o input e acabar? É simples, justo com o que com o que eu acabei de mostrar agora. Eu vou abrir ele numa ferramenta chamada Radari, que ele vai mostrar mais ou menos o que tá acontecendo aqui. Isso é o código assembly que ele roda quando eu abro a binária, né? Ele começa primeiro chamando a função puts com esse argumento, hop me outside how about that, que é o que aconteceu aqui mesmo, quando eu rodei. E aí depois ele faz um flush normal. E aqui é onde tá interessante, porque ele faz um fgets igual tinha lá no meu PowerPoint. E ele lê 500 bytes. Ele lê 500 bytes do stdin, que é... O stdin é o meu teclado. O problema começa quando eu tento colocar todos esses 500 bytes. Deixa eu... Pronto. E aí? Isso aqui que eu tô fazendo é só pra printar um monte de A. Aqui. E são 400 bytes. Então se eu tentar colocar ele aqui, ele já deu algo diferente. Ele, em vez de terminar sem mensagem nenhuma, ele crashou.
E isso já é interessante, porque se ele crashou, quer dizer que tem algo de errado acontecendo. Se a gente ler a mensagem aqui, ele vai ver erro de fronteira de endereço, falha de segmentação. Por que isso? Porque ele... Basicamente, a gente conseguiu sobrescrever além da nossa variável. E a gente sobrescreveu esses dois carinha aqui. Quando a gente sobrescreve esses dois carinha com algo sem sentido, tipo um monte de A, ele realmente vai dar aquele erro. Então agora a gente tem que ver como transformar isso em algo exploitável. Como fazer o exploit. Primeiramente, eu queria falar que existiu uma técnica que é ensinada em muitos cursos e tal, que é usar um negócio chamado shellcode, que é basicamente um monte de instrução assembly encodada em hexadecimal. O problema dessa técnica, né, é que ela é completamente mitigada usando aquilo que eu falei, que é o NX. E se a gente for vir aqui na nosso desafio, a gente vai ver que o NX está ativado. E o NX está ativado para a maioria das binárias de hoje em dia, então é muito difícil você encontrar algo com o NX desativado. É um pouco mais comum no Windows, só que ainda assim não é tão comum. Já que eu já rodei o checksec, que é um arquivo, é uma ferramenta que ele checa as proteções ativas, eu já vou explicar aqui o que está acontecendo. Aí a gente vai ver que ele está sem o canário, ou seja, ele não tem aquela variável antes do endereço de retorno, e ele está sem pi. O pi eu não expliquei, mas ele não é muito relevante agora. O raru também, não precisa explicar, por enquanto. Tudo que a gente precisa saber é que ele está com o NX ativado e que a gente tem uma buffer overflow. Então, a gente precisa controlar isso aqui. A gente precisa controlar o fluxo do programa para mandar ele para outro lugar. Como a gente vai fazer isso? Eu vou começar com uma ferramenta chamada PalmTools, que não é nada mais nada menos que um kit de funções do Python para te ajudar em coisas exploit. Eu já estou com esse código pronto aqui, que basicamente tudo que ele faz é abrir o processo, abrir o nosso desafio e abrir uma sessão interativa nele. Ou seja, uma sessão que eu posso escrever com o meu teclado, coisas assim. Então, se eu rodar o Python aqui. Opa! A gente vai ver que ele realmente rodou. Ele está pedindo aqui. Primeiramente, a gente precisa descobrir aonde que no nosso input ele começa a sobrescrever o endereço de retorno. Porque tem que ter um número fixo entre onde nossa variável começa e onde chega o endereço de retorno. Para a gente encontrar esse negócio fixo, a gente pode usar uma ferramenta chamada GDB, que é basicamente um debugger que deixa a gente examinar a memória do processo e coisa assim, que é muito útil para implementação. Então eu abri a binária no nosso debugger e eu vou criar agora algo chamado paterno cíclico, que é basicamente algo para eu conseguir... Como posso explicar? É algo para eu conseguir encontrar onde que ele realmente sobrescreve. Você pode ver que a cada quatro letras ele muda um pouquinho. E ele nunca vai se repetir. 4 letras porque é o tamanho do endereço no meu sistema, né? No caso, o meu sistema é 8 bytes, mas só de ser 4 que ele já basta para identificação. Então eu vou rodar com o comando run. Ele aqui dá uns erros estranhos, mas tudo bem. Eu vou botar aqui o que eu gerei. Aí pronto. A gente vai ver aqui que
tá tudo cagado. Tá tudo com as letras que a gente tinha. Isso aqui é o nosso stack. É o nosso stack em forma de hex. Isso aqui é o back3, que é o stack trace, basicamente, né? E isso também tá tudo com a representação hexadecimal das nossas letras que a gente colocou. Então, se a gente vem aqui no hatch, a gente vai ver que ele tentou retornar no caso, sair daquela função e ir para outra, no endereço totalmente aleatório. Esse endereço não existe no nosso sistema. Então ele realmente deu aqui a segmentation fault. A falha de segmentação, né? O que eu preciso fazer para encontrar onde o meu exploit começa é pegar o final do RSP. O RSP, no nosso caso, é o FP. Então, se a gente descobrir onde está o final do RSP, a gente vai achar onde começa o LR, né? O endereço de retorno. Então, a gente pode ver que o final é aqui. No caso, meu sistema ele é Little Endian. Então, as coisas são todas de trás para frente. Então, eu peguei os últimos 4 bytes, no caso, são esses aqui. Eu vou usar um comando para descobrir em que parte daquele padrão que eu mandei ele tem um SAAA, né? Ele vai falar que é no 72. Ou seja, a partir do 72, ele tá começando a sobrescrever. A gente pode testar isso agora. Primeiro a gente vai gerar uma payload de 72 as. A gente vai tentar colocar. Ele vai crashar, claro. Mas se a gente colocar 71, ele ainda crasha. Agora, isso é interessante, porque eu não mostrei lá na engenharia reversa, mas o tamanho da variável que a gente tem, ele é 64 bytes. Então, o que tem entre a nossa variável e o endereço de retorno? O FP, o RSP. E quando a gente sobrescreve o RSP para algo diferente, ele também vai fazer a aplicação crashar, mesmo não a gente conseguir exploitar ele. Então, o que a gente pode fazer aqui é botar 64 a 72 as e tirar 8, que é o tamanho da RSP. E a gente vai ver que dessa vez não crasha. Então, sim, a gente tá bem na bordinha entre onde é junk, onde não importa pra gente, e onde realmente importa o que a gente mandar. Então eu vou abrir nosso spot aqui agora. Eu vou abrir aqui no VS Code. Deixa eu só aumentar a fonte aqui rapidão. Acho que assim tá melhor. É, assim tá bem melhor. Então, a gente vai começar. O que essa função process faz, né? Ela retorna meio que um socket, uma socket de rede. Que por ela a gente consegue interagir com o processo de uma forma automatizada. Então, primeiro, a gente vem aqui, a gente vai receber output até o DE. Ou a gente pode receber tudo, não importa. Então a gente vai colocar aqui p.receiveUntil. Isso. Que é pra ele esperar ele terminar de mandar essas coisas que não importa, pra chegar onde realmente importa no exploit. Então agora, tudo que a gente mandar vai ser o que tá aqui. Eu vou começar declarando uma variável chamada junk, que é, igual eu falei antes, é tudo antes do endereço de retorno. E agora, eu vou... esqueci de fazer um negócio aqui. Eu vou declarar aqui uma função do PalmTools, que ele meio que me ajuda a pegar os endereços do nosso programa.
Então agora eu vou fazer... Eu vou pegar o endereço da nossa função main. Ó, main function igual e.symbols main. Ele vai olhar no arquivo, vai pegar o símbolo main da função main, que aí vai pegar o endereço. E o que a gente pode fazer agora é fazer nosso payload, que é o junk mais a nossa main function. No caso, isso aqui tá como int. Se a gente der um print, eu vou mostrar pra vocês. Ele tá como int, a gente pode ver aqui. Então a gente precisa transformar isso numa string, porque não dá pra mandar uma int por aqui. Ele só viraria uma string no programa. A gente pode fazer isso com a função pack do PauTools. Aqui ele tá fazendo um pack de 64 bytes. Ou melhor, pack de endereços da arquitetura 64 bytes. Que no caso é 8 bytes. 64 bits, não? É, 64 bits, exato. Então, a gente coloca aqui. E agora a gente pode mandar p.sendLine, linha, porque no final do nosso input sempre tem uma linha. Payload. Ok. Isso aqui tem que declarar como bytes. Pronto. Agora aconteceu algo estranho, porque ele rodou, ele passou do 62, mas não crashou. O que aconteceu? Basicamente, ele passou do 72 e aí ele sobrescreveu isso aqui, o endereço de retorno, com a nossa função main de novo. Então, quando ele terminou a função, ele só voltou pra main. E estamos aqui, de volta na main. Então, se a gente colocar algo, ele vai terminar o programa. Isso pode ficar até mais claro se eu printar isso aqui. Real, ele vai receber o hop me outside, vai mandar payload. E aí ele vai falar de novo pra mim. Ou seja, ele voltou pra mim. Agora que a gente consegue controlar o fluxo, a gente precisa achar uma maneira de chamar o que a gente quiser. Chamar o que a gente quiser sem usar shellcode. Porque não podemos usar shellcode. E eu não queria explicar como usar shellcode aqui, porque ao meu ver, pelo menos, é uma técnica que não tá tão aplicável mais. Então, o que a gente pode fazer? Ah, tá. Chegou a hora de introduzir vocês a uma técnica chamada hop chains. O que é hop chains? É basicamente reusar partes do nosso código, do código que estão no nosso programa, para criar o código que a gente quiser, basicamente. Não é... Isso foi uma forma simplificada de explicar, mas é basicamente isso. Se a gente usar uma ferramenta chamada Hopper no nosso arquivo, a gente vai ver que a gente pode usar tudo isso como gadgets da nossa hop chain, como partes da nossa hop chain. E pra galera que entende um pouco de assembly... Sei explica um pouco pra galera que não entende nada, tipo assim, o que é hop, tá ligado? O que quer dizer hop, pelo menos, para os caras poderem, tipo, pesquisar referência depois. Ah, tá, sim. Hop é Return Oriented Programming, que é programação orientada a returns. Porque no final de toda função tem um return, né? E o que a gente vai fazer é basicamente juntar vários returns para todos eles, para um chamar o outro e... Até que chegue um momento que você consiga... até que chegue um momento que a gente consiga a nossa shell. Executar o seu payload malicioso, exato. Os nossos gadgets, a gente pode ver que todos terminam com hat.
hatch ou uma instrução similar ao hatch, tipo call. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode, se você entender um pouco de assembly, a gente vai ver que a gente consegue controlar registradores. Para quem não sabe, registradores é uma variável do seu processador. É uma variável que sempre está mudando no seu processador para cálculos, coisas assim. A gente consegue... E a gente também consegue chamar funções arbitrárias. Porque tudo que a gente precisa fazer para chamar uma função é colocar o endereço dela lá. Igual a gente fez chamando a função main. Então, primeiramente, a gente saber como que a gente carrega um argumento numa função. Porque quando você faz system, abre parênteses, ls, por exemplo, no C, o seu compilador transforma isso em assembly, mas ele não manda desse jeito bonitinho. Ele não chama a função system com ls. Ele primeiro tem que carregar uma string com ls dentro em um desses registradores e aí chamar a função com call. Então, o que a gente pode fazer aqui é controlar os registradores manualmente e através disso a gente conseguir pegar uma shell. Então, eu esqueci de avisar isso. Essa binária, ela tá rodando numa porta. Se a gente mostrar aqui, ela tá rodando numa porta. E o desafio é pegar uma shell no computador remoto. Então, vocês vêm aqui e pegar a porta. A gente vai ver que é a mesma binária, só que rodando remotamente. E é isso o truque do exploit. É exploitar algo remoto sem você conseguir, sem ter acesso a debugger, sem poder pular manualmente, sem poder alterar, dar um patch na binária, nada disso. Então, a gente vai agora, o que a gente precisa é chamar a função system. Porque se a gente chamar a função system, a gente consegue uma shell. O problema é que a gente tá com aquela outra mitigação ativada, que é a ASLR. Cadê? Aqui. O Address Space Layout Randomization. Então, eu não vou saber qual que é o endereço do system, porque ele tá randomizado toda vez que eu abro o processo. Então, para saber qual que é o endereço do system, o que eu realmente vou precisar fazer é primeiro linkar a memória, linkar o endereço. E aí a gente volta ao diagrama, que a gente vai precisar ter leitura primeiro para poder abusar da escrita junto para conseguir a execução. Então, se a gente abrir aqui agora, a gente vai usar um conceito que no Linux chamado got tables, que são basicamente endereços que sempre vão ser usados no programa, que nunca vão trocar. E com isso a gente vai conseguir chamar pelo menos algo que a gente já sabe o endereço. Então, se eu colocar aqui agora e.symbols. Esse aqui eu vou estar chamando, vou estar colocando na nossa payload. Eu preciso primeiro poder carregar argumentos em uma função. Para isso a gente vai usar o gadget pop RDI. Pop porque ele pega algo do stack, RDI porque é o registro do nosso processador que segura a string de argumentos. O primeiro argumento, pelo menos. Então vamos pegar ele aqui. Esse é o endereço dele. E vamos colocar aqui. Igual. Pá. E aí a gente vai chamar o pop RDI. Com P64. Pra dar pack, né? E agora a gente vai botar um endereço qualquer aqui pra dar leak. No caso eu vou dar leak do endereço da função puts. Porque eu sei aqui
que ele roda a função puts. Se a gente voltar no... A gente vai ver que ele chama a função puts aqui. Então ele vai estar na tabela GOT. E a gente vai pegar o endereço PLT, que é outra tabela, a irmã da tabela GOT, que é uma tabela que a gente consegue chamar as funções dentro dela através dessa payload aqui. Então o que a gente vai fazer? A gente vai dar um puts, a gente vai printar o endereço do puts. É meio paradoxo? É, mas vai funcionar. Deixa eu colocar aqui got puts. Então ele vai carregar como argumento puts. A gente vai chamar plt. Basicamente o que está acontecendo é que ele vai chamar a função puts com o endereço puts. Ele vai printar isso. Então se a gente salvar isso, rodar, a gente vai ver que realmente agora tá aparecendo algo estranho aqui. Um endereço qualquer aqui. Esse negócio corrupto aqui, esse negócio estranho, é o nosso endereço do puts, só que em formato package. Então a gente pode transformar ele em algo bonito agora, através do... Tá, o que eu fiz aqui foi receber a linha que ele printa quando eu mando a payload. Aí eu dei strip nela para tirar a new line do final. E aí eu fiz um ljust, que é... Ele vai colocar tudo que sobra na esquerda com 0x a 0 até ficar 8 bytes, que é o tamanho do endereço. Ô Celeste, você acha que você tem que fechar ali, aspa. É, realmente. Então agora a gente pode printar esse leak. Ah, é. A gente também precisa fazer um 64, que é para ele dar unpack, que é o oposto do pack aqui. Ah, tá. Isso aqui é um 8 int. Isso aqui precisa ser uma string. Pronto. Agora a gente pode ver que realmente parece o endereço de memória. E a gente conseguiu linkar o endereço do puts. Então agora que a gente tem o endereço da função puts, o que a gente pode fazer é... A gente pode vir aqui com o endereço da função puts. Eu já vou rodar remotamente para vocês verem. E basicamente a galera já fez esse trabalho pra gente. Mas existe um negócio chamado database de libc, que é um banco de dados com todos os endereços e da libc possíveis e suas funções. Com isso, a gente consegue descobrir qual que é a versão do libc que está rodando lá no servidor. Então, vou botar aqui a... Aqui. Vou dar. No caso, ele deu problema. Preciso colocar... Ah, aqui, conseguimos clicar. Então, se a gente vir aqui agora precisar database, vir aqui nesse site. Ah, para quem não sabe, libc é basicamente a biblioteca do C que tem tudo, quase todas as funções do C. E ela tá em todo o sistema, é uma variável, é uma biblioteca assim crítica. E é através dela que a gente vai conseguir rodar a função. Pronto, a gente conseguiu linkar aqui a versão.
Então agora a gente pode baixar ela. A gente pode puxar ela pra nossa pasta. Que era Ubuntu 11 AMD. libc 2.11 libc.co. Pronto. A gente tá com a libc aqui agora. A libc que não era pra gente saber qual que era a versão. A gente conseguiu basicamente linkar a versão agora. Eu vou colocar ela aqui no nosso pontos também, como L. Então agora a gente consegue pegar endereços dela. Mas o problema é que os endereços dela ainda estão randomizados. A gente precisa saber. Mas é que tá. Quando a gente, mesmo com o endereço randomizado, a gente consegue descobrir a diferença entre os endereços, tipo, porque todo endereço é um número, né? Então, se a gente pegar a diferença entre esse endereço e esse, ela sempre vai ser igual. Ela só muda o endereço de base. Então, se a gente pegar aqui esse offset, É, o base é o offset, né? e subtrair ele aqui, a gente vai conseguir pegar a base linkada do libc. O endereço base é onde começa a libc. Então, link menos isso aqui. E agora a gente pode colocar ela no Pontus também, para o Pontus automaticamente calcular o endereço do resto das funções. Ah, eu não parei pra... Até agora. Alguém tem alguma dúvida, tipo, de qualquer coisa que eu falei até agora? É meio Tem que uma aberto. dúvida. É a precedência do output das threads que tá processando na sua cabeça aí, só pra eu entender, tipo, tô zoando. Bom, ninguém mandou dúvida ali no chat, mas se alguém tiver aí, fala aí. Só pra aproveitando que deu uma pausa aí, pra quem tá. Não sei se entrou alguém agora, mas algumas pessoas me chamaram pra avisar que tem um limite de visualizações no Discord, tá? E então, pra quem não tá conseguindo ver a tela do Celesian, vê pela minha tela que eu tô compartilhando a tela dele, tá bom? Só isso. Boa. Pode Beleza, continuar. mais Inception no Discord. obrigado. Qualquer dúvida aí é só enviar no canal de palestra, em qualquer lugar, que a gente tá de olho também. Valeu, God. Celesian. Só deixa eu tomar uma água aqui. Pera aí, o Celeste tá morrendo. Pessoal, alguém liga pro Samu. A gente vai ter que fazer as próximas no YouTube. No YouTube. Então, na Ou verdade. Próximas na vai ter. Twitch. Acho que na Twitch seria melhor. Acho que O o Twitch processador do Celesian começou a fritar. mais bacana. Eu tava até tentando já arrumar aqui, só que o YouTube tem uma frescura lá quando você cria um canal, você tem que esperar 24 horas e tal, então... Mas eu já criei aqui um canalzinho. Faz um tweet, mano. E aí, tipo, ele faz igual eu faço live, tá ligado? Ele transmite Sim. a tela dele via Twitch. Sim, God. sim. Oi. E a gente vamos manter vê a aqui no pergunta. canal. Tá. O Exploitation ele fez uma pergunta ali. Ele perguntou: o leak do endereço do puts seria apenas para identificar a versão do libc? Não exatamente. Porque se tiver a CLR vai mudar o endereçamento, o endereço, tipo, então não faz sentido. Sim, o leak do endereço serve para duas coisas. Primeiro, eu descobri a versão remota, porque às vezes a gente tá escutando um servidor. E a gente não sabe qual versão que o servidor tá rodando da DC, entendeu? Então a gente precisa saber qual a versão. E segundo, para descobrir o endereço base. Que tudo que o SLR faz é randomizar o endereço base. O resto continua a mesma coisa. Beleza. Então ele tem dois propósitos, o leak. E com o leak a gente já consegue pegar RCE, basicamente. Eu só tava demorando um pouco mais pra explicar, né, melhor o que tava acontecendo.
Beleza. O Sinat, ele fez uma pergunta também. Ele falou: eu queria saber as referências para estudar sobre isso do zero. Aí ele falou: como você começou? Porque eu tô seguindo o raciocínio, mas eu não conseguiria fazer isso sozinho, mas achei muito interessante o assunto. Então, se você puder indicar livros, cursos ou vídeos, assuntos para ver primeiro, para começar do zero. Beleza. Assim, o jeito. Eu vou falar o que funcionou pra mim, né? O jeito que eu aprendi foi lendo tutoriais básicos assim na internet, no Google. Eu também li muito ArtUp, CTF, que é basicamente um tutorial, mas pra aquela challenge do CTF, né? E eu pedi ajuda pra gente que era melhor do que eu. Porque tem algumas coisas, tipo, umas coisinhas que o tutorial não te fala. E que um ser humano, ele vai te falar, ó, presta atenção naquilo, é importante, entendeu? E. Então, sim, é uma combinação dessas três coisas. Alguma outra pergunta? Não, aqui no chat pelo menos nenhuma. Se alguém tiver alguma aí, pode falar. Beleza, eu acho que se ninguém mais tiver pergunta, eu acho que pode continuar. Tá, só pra... Eu tava falando mutado aqui, que eu sou burro. Mano, recomenda uns livros, uns bagulho que você viu pra você, tipo, entender, porque tô ligado que, embora você tenha perguntado pra algumas pessoas, você deve ter estudado alguma coisa antes, né? Tipo, tem sempre aquela questão da base, pra você poder chegar aí. Ah, sim. Livro, pode ser livro, artigo, qualquer coisa, tá ligado? Tipo, depois se você puder pegar uns links e jogar ali no chat, seria massa. Eu vou estar mandando uns artigos muito top sobre. De uma mulher que ela tem um curso, ela explica como funciona o stack, como funciona a exploitação do stack e essas coisas. O nome dela é Zéria, acho que ela é bem conhecida e tal. Ela também tem uns cursos de hip pra quem quer se aventurar mais. Eu não tô nesse nível ainda, então eu não comecei ainda. Mas eu vou estar mandando link de um monte de coisa, relaxa, galera. Eu acho que tem um ponto importante aí nessa parte de aprendizado, é que o início, a introdução de exploração aí, de binário e tudo, 32 bits, por exemplo, é muito fácil, sabe? Tu segue uma receita de bolo, basicamente tu vai conseguir qualquer coisa. 64 bits já muda alguma coisa, já fica mais difícil. Muda coisa pra caralho, na real. Só que tu consegue fazer algumas explorações avançadas em 32 bits que te ajudam a entender melhor no 64. Só que vai chegar um momento que tu vai precisar saber assembly. Tu consegue fazer bastante coisa sem saber assembly. Só tendo noção de como ele funciona, sem saber de fato as possibilidades, entendeu? Isso eu ia falar agora. É muito importante, tipo, você não precisa ser expert. Eu não sou nem médio em assembly, mas é interessante você ter um entendimento de C e assembly. São duas linguagens muito importantes nessa área, né? E eu diria que o C talvez seja um pouco mais do que assembly. Porque o assembly eu consegui, tipo, eu comecei com zero de entendimento de assembly e só dando umas googladas assim eu fui começando a entender, sabe? Mas assim, se você saber C, você não sai do lugar, mano. Entendeu? O assembly também é bem necessário, porque hop chain é basicamente a gente juntar um monte de instrução assembly. Junta. Costurar, né? É uma Perfeito, corrente. Celeste. É uma corrente. Exatamente. Tem que costurar. É porque o Hopchain ele pede mais C, na verdade. Existem outras explorações, mas existe exploração que tu tem que saber mais assembly. Sim, fazer shellcode. É que, por exemplo, nesse caso específico, o Celeste está explorando um binário que foi escrito em C e tem como dependência a libc. Então, tipo, a Hopchain você vai inevitavelmente precisar entender C para você saber como é que ele funciona, mas tipo, binários que são escritos, por exemplo, em outra linguagem, e compilar direto para assembly, pode ser que ele não tenha a libc como dependência, né?
É que existe exploração que tu vai precisar desenvolver, implementar um shellcode para poder o que não era vulnerável se tornar vulnerável, por exemplo. Basicamente a Hopchain é um shellcode. São pedacinhos de shellcode juntos, né? É isso. Isso. Tu reaproveita o que já tem no software. Só que se tu for fazer uma exploração que não tem nada para reaproveitar, tu vai ter que... A Buffer Overflow e outros tipos de exploração de binária, ela é tipo uma injeção de código. É uma injeção de código que você injeta direto no seu processador. Pensa que é mais ou menos isso. E o fato dela ser injetada diretamente no seu processador faz você precisar entender um pouco de assembly, né? Então, mas assim, continuando, né? A gente precisa pegar shell nisso. A gente tá com leak. A gente tem a libc inteira nas nossas mãos. Então só falta chamar a função system agora. Rapidão, alguém quer falar mais algo? Tem só uma última pergunta ali no chat do Rod Ju, acho que é assim o nome dele. Ele perguntou: como é que eu descobriria o endereço base sem usar o libc Database Search? Então, inicialmente não tinha o libc Database Search, né? O que a galera fazia era baixar um monte de libc de distros populares e, tipo, o Ubuntu, por exemplo, o Ubuntu 16, ele usa o libc 2.27, 2.26, eu acho. Então, você teria que criar sua própria database, basicamente. Baixar um monte de libc e ver qual endereço bate, né? Nesse caso, tem uma ferramenta que já faz isso. Que é essa aqui, libc Database. E, inclusive, esses sites eles são baseados nessa ferramenta. O Palm-Tools também tem suporte. Então, o que isso aqui faz é basicamente ele baixa automaticamente as versões do libc e você pode fazer um find nela e buscar, né? Inclusive, aqueles sites eles estão literalmente usando o front-end dessa ferramenta aqui. Então, é isso. Essa pergunta é essa a resposta. Beleza, pode continuar aí. Beleza. Então, continuando nosso código aqui. Tem uma função muito legal do Palm-Tools. Quando a gente seta esse .address, ele automaticamente recalcula todas as outras funções da libc. Então agora se eu quiser pegar a função printf, é só fazer printf aqui. E ele vai estar certinho com o endereço que a gente acabou de linkar, entendeu? Isso realmente ajuda pra caramba no... Palm-Tools é feito por um deus, basicamente. Então, o que a gente pode fazer agora a gente pode abusar daquele negócio da gente conseguir voltar pra função main pra mandar outra payload. Porque a gente só consegue linkar em uma payload. A gente consegue mandar o leak e a shell na mesma payload. Mas precisa saber o leak primeiro. E toda vez que a gente manda nosso payload, o sistema crasha, o programa crasha. E quando o programa crasha, quando a gente abrir de novo, ele vai estar com um endereço diferente. Então a gente tem que, de alguma maneira, linkar e voltar para aquela parte vulnerável, para a gente mandar outra payload. A gente pode fazer isso com a função, chamando a função main de novo. Então se a gente pode até ver aqui, se a gente coloca aqui, ele volta para a função main. Ele linka pra gente e volta para a função main. Então, se eu vim aqui agora, a gente pode criar outra payload agora. Eu vou chamar essa de payload system, que ela vai chamar o system. E aqui vai ter primeiramente o junk, né, que é aqueles as lá, que eles nunca mudam. Vamos colocar um pop RDI,
que é para carregar o argumento. O nosso objetivo aqui é chamar isso aqui. System /bin sh. Mas, é que tá. O pop RDI, a gente não consegue colocar uma string direto nele. A gente precisa colocar um endereço para uma string. A nossa sorte é que dentro do libc ele já tem aquele string, porque ele declara em alguma função aleatória. Então, se a gente voltar pro libc... Cadê? Aqui. Ele vai ver que a gente já tem aqui str_bin_sh. Ele já nos dá o endereço. Só que eu vou fazer pelo Palm Tools, que é mais divertido. O que a gente pode fazer com o Palm Tools é buscar uma string dentro disso aqui, dentro desse arquivo, né? E a gente pode buscar uma string bin_sh dentro para pegar o endereço dela. Então a gente vai fazer string bin_sh igual l.search /bin/sh. E um no byte, é claro, a gente precisa desse no byte, porque todas as strings tem um no byte no final. E convenientemente, isso aqui tem exatamente 8 bytes, então a gente não precisa colocar padding para ele ficar alinhado com o assembly. Isso é outro fator importante no byte, para ele ficar exatamente com 8 bytes. E isso ele retorna um iterador do Python, então a gente tem que colocar next. Se a gente printar agora, espero que ele encontre. Ah, tá. Precisa ser byte. Tô no Python 3. E ele encontrou. Aqui. Essa é a string que tem um /bin/sh. Então, se eu vim aqui agora, tudo que eu preciso fazer, isso fica muito fácil agora, porque eu só tenho que colocar a string aqui. Na verdade, não posso botar ela direto, preciso botar o leak, porque ele muda toda hora. E agora chama a função system. Então, ele vai carregar o argumento bin_sh. E ele vai dar call system. Então, agora a gente precisa enviar ela, né? p.sendLine payload. E que ele precisa também esperar chegar aqui. Basicamente, agora a gente tem shell. Se funcionar. Python 3. Ah, e nota. Isso aqui já é direto no servidor. Já é direto no nosso challenge aqui. Então eu já vou poder dar cat na flag. Sorte que é uma máquina retard, então não precisa ter problema de spoiler. Ah, aqui não é E, aqui é L. E é o programa, L é libc. E ele crashou. Tá. Eu tô assumindo que ele crashou por causa da... que eu baixei a libc diferente. Deixa eu ver. Não, eles são os mesmos. Aí, essa é a parte legal da apresentação, que deu um problema e eu vou ficar tentando descobrir o que aconteceu. Eu acho que é... Python. Várias vezes.
Pô, jovem, pai tá sacanagem, né, mano? Ah, é foda. Eu tô começando a achar que... Ah... Qual é o endereço que eu Se é liguei? difícil fazer em Python, imagina em C, né? E tem cara que faz sem ser. Tem cara que é louco Tô bastante. ligado, mano. Ah, eu faço em C. Acho bem mais fácil do que fazer em linguagem interpretada ruim. Aí... Aí é difícil, mano. Aí... Não, Aí mas Aí é você bem tem Python é fácil. coragem, muito né? rápido, né? Não, Python é cara, muito não gosto de rápido. Python não, É, velho. Eu muito tenho rápido. preconceito. Linguagem de bicho do caralho. Vou tentar usar esse endereço aqui. Celésio, um bip pediu só pra você olhar ali no Discord, no chat de palestra, ele mandou alguma coisa ali, eu acho que é o problema. Deixa eu ver aqui. Ah, verdade. Olha isso, eu botei igual. Aqui tem concatenar. Obrigado, Bi. Era isso. Foda, Python. Então, se a gente rodar. Ah, agora deu esse problema. Mas, olha aqui. Ele rodou, tentou rodar o system já. Ele rodou o system, mas deu not found. Tá muito bonitinho, cara. O quê? Essa bodega aí que você tá fazendo. Fica muito organizado o código, né? Com Palm. Sem Palm Não, eu ficaria digo, o horrível. output tá bonito. Ah, É por conta da biblioteca Paltus, mano. é a biblioteca Palm que faz isso. Vou até... Ah, tá. Tem pra ser também, muito bom. Tá vendo? Lembra quando eu falei que é um negócio de tentativa e erro e que tem coisinhas que às vezes você tem que... Alguém tem que te falar o truque, algo assim? Então, se a gente vir aqui e... Deixa eu ver se eu consigo achar strings. Basicamente o que acontece é algo muito interessante. Ele retorna o endereço errado quando ele faz a busca. Tenta usar ponteiro. Ele retorna o endereço um pouquinho pra frente. Ó. Se eu der easy. Vou fazer por aqui mesmo. Ele dá bem SH. Tá. Tá, esse aqui é... Você já tentou fazer o shellcode com ficha também? Aqui. Vocês estão vendo isso? Isso aqui é o que ele tentou rodar. Isso aqui é nosso BinSH. Ele retornou BinSH. Ele retornou o endereço um pouco pra frente do BinSH. Por algum motivo random. Tipo, é impossível saber por quê. Eu também sei que a diferença entre isso aqui e isso aqui é 64 bytes. Então tudo que eu posso fazer é vir aqui e botar menos 64. E é pra ir. Ele só retornou algo estranho por motivo nenhum. Então agora vocês podem ver que ele não fechou. Ele mudou para o modo interativo, não fechou o processo. Se eu der um ID, temos aqui a shell, finalmente. Aqui. E... Mano, muito boa a aula, aqui tá a mano. nossa flag. Principalmente quando tem uma lib pra automatizar tudo. É. Sem um Paltus eu estaria morto, cara.
É, Brabo realmente demais, lib mano. boa, cara. Não podemos criticar. Muito brabo, muito brabo. Então agora eu Perfeito. posso vir aqui Mas agora sem zoeira, você pode mandar fazer a flag. análise do exploit que o Unfis usou contra o Raise Stroke lá, o R-Stack? Isso, carente. Cara, deixa ele terminar a Ô, palestra e pessoal, Sim, sim, depois vocês sim. fazem as pedir só perguntas. para as perguntas no final. Eu vou deixar todo mundo mutado aí. Aí no final a gente prossegue com as perguntas só para a palestra correr. Pode mandar as perguntas agora, porque teoricamente eu posso fazer Não é, essa challenge Celeste, é que a agora. gente tá gravando e daí fica cortando toda hora, etc. O pessoal pode entendi. mandar a pergunta por texto ali e no final a gente abre e conversa tudo certinho. Tá. É melhor ficar só duas pausas de pergunta mesmo. Então agora a gente tem nossa flag. A gente onou completamente. E é assim que você exploita uma Stack Overflow básica no Linux, né? Agora que pode complicar. Cara, tem 1000 maneiras de complicar. Isso é o legal de Pawning. Tipo, ele nunca tá difícil bastante. Sempre tem como ficar mais difícil. Essa é a minha solução que eu tinha feito antes. Podem ver que tá igualzinho. Quase igual, né? Essa aqui tá mais bonitinho. E não funciona também. Mas... Por exemplo, vou dar um check-sec aqui de novo. Aqui, a gente só tava com uma proteção ativada. Então... Poderia piorar muito mais se tiver com esse pi, por exemplo. Eu não expliquei o que é o pi antes, eu vou explicar agora. O pi, ele randomiza o endereço do programa, em vez de randomizar o endereço das libs. Então, ou seja, eu vou rodar esse programa aqui, ele tá aqui, vou pegar o PID dele. Isso aqui. Se a gente olhar o que ele aloca aqui, a memória dele, a gente vai ver que a libc, beleza, tá um endereço aleatório aqui. A libld também. Stack, aleatório. Suave. Mas o que é isso? Por que o endereço do programa tá começando com 40 mil? É simples, é o pi. Quando ele tá assim, pi, ele basicamente, o endereço base sempre vai ser... Sempre vai começar com esse 40 mil aí. E isso que é o foda, porque as nossas gadgets, o que a gente usou pra montar a Hopchain, fica aqui. É previsível o endereço. Se tivesse o pi ativado, a gente não conseguiria usar a Hopchain sem saber o endereço base primeiro. Porque o endereço dos gadgets também estaria aleatório. O que acontece aí é que aí a gente precisa de alguma forma linkar a memória. Lembra? A gente ia precisar linkar a memória pra conseguir continuar com o nosso exploit. A gente precisa linkar mais memória ainda. E se tivesse Canary, era simples. A gente podia primeiramente fazer um brute force. Aí você vai falar, ué, como assim brute force? É simples, tipo... O brute force só funciona de uma maneira. Ele só funciona se ele estiver usando fork. Porque se ele estiver recebendo uma conexão, por exemplo, e para cada conexão que você dá, ele dá fork. Porque o fork, ele sempre vai ter o mesmo canário. Ele nunca vai mudar o canário. Então a gente pode só ficar tentando repetir byte por byte até descobrir o canário inteiro. É uma maneira. A segunda é linkar o canário, que aí a gente consegue, sei lá, a gente conseguir fazer a binária printar mais do que devia. A gente consegue ver onde está o canário e ver o que ele é. E aí pronto, aí não tem mais canário, porque a gente já sabe ele. Aí é só colocar onde seria o canário, colocar o que a gente conseguiu linkar. Mas já que essa é a introdução, e esse é um challenge relativamente fácil de Binary Exploitation, eu vou deixar por aí. Se a gente der um cat aqui, a gente vai ver o que o criador fez. É basicamente isso. Eu acho que já ficou bem
bem explicado aí como exploitar, né? O que vocês podem fazer agora é... Eu vou mandar um ponto zip disso aí no canal e vocês vão poder exploitar, pegar meu script e olhar por vocês mesmos, né? Com suas mãos. Então, agora sim. Acabou minha apresentação. Sei lá, obrigado por assistirem, né? E alguém tem uma dúvida, um comentário, algum xingamento, alguma crítica, algum elogio? Pra gente tá desmutando a galera aqui. Mas, cara, por minha parte, pelo menos, já iniciando aqui os comentários, meus parabéns. Acho que ficou bem explicado. E... Enfim, deu pra entender bastante sobre isso, né? Sobre a parte de explicação de binário e tal. Achei bem interessante e eu, particularmente, vou estudar mais sobre isso, porque eu achei bem legal. Então, parabéns pela palestra aí. Brabíssimo, Salésio. Tá de parabéns. Mano. Desse jeito. É, A Lib também é muito bom o trabalho da Lib, né? Dá pra fazer sem a lib também. Você pode... Sim. Assim, rapidão, Celezinho. O Kabite e o Naf é amigo teu? quem? Sim, a gente é tudo amigo. Obviamente, cara. Todos na parte de Deus. Tamo junto. Tem, Celezinho. Eles dois são amigos teus, mano? Kabite? É. Não lembro desse nome. Ah, tá, beleza. Não é só pra saber se eles entraram pra trollar ou se são amigos. Os caras estão zaralhando ali mesmo. Nunca, Fez tá uma maluco. pergunta séria. Pô, que isso? Que assim como eu mandei escrito ali, né, só pra avisar, essa palestra é justamente voltada pra galera que não manja de exploit de binário e aprender do zero. Então, se assim já ficou um pouco complicado pra galera que nunca viu isso, imagina sem a lib, sabe? Então, é uma forma dele que ele trouxe pra poder ajudar a galera justamente que não manja muito. E outra coisa, mano. Se tem a lib lá, que alguém já fez pra ajudar, então, tipo, não precisa ficar reinventando a roda. Ficar em 1980 fazendo como a galera fazia antigamente, mano. Não, relaxa. É porque o história quer no IC, tá de boa. Lembrando também, galera, que qualquer um que queira dar uma palestra é só submeter aí pra Steph, a gente vai avaliar. E são todos muito bem-vindos. Assim, a galera tá falando bastante da lib, então eu faria como eu faria sem a lib. Por exemplo, aqui, tá vendo, eu tô pegando o símbolo main. Se eu não fosse usar a lib, eu viria aqui no Radar, daria a FL, pegaria o endereço dela aqui, viria aqui, colocaria aqui. Pronto, é isso que a lib faz. O GOT, ele tem um comando, você não lembra direito o que é, mas ele vem aqui no Google, dump got address Linux. Com obj dump. Dump elf. Aqui, é readelf, -s. Então, Excelência, mas tu tem que rodar a Gentoo aí primeiro, mano. Antes de mexer com isso. Justamente, mano. Não, o GOT ele é chatinho de pegar, mas o resto é super de boa. Lembra que eu fiz o libc recalcular aqui? Cadê? Aqui, ele recalculou baseado na base, né? Tudo que eu posso fazer é pegar o offset dessas coisas aqui e fazer igual. Então vem aqui no libc database, pega o offset da string, vem aqui, não, isso, aqui, liquid libc database mais isso. Aí o endereço do system é liquid libc base mais system, aqui. É que a database aqui já tem os assets prontinho também, né? Assim, eu já cortei várias linhas que eu usei a lib. A principal funcionalidade dela mesmo é a interação com o processo, que eu acho muito útil. Tipo, você poder automatizar essas coisas. Tem outra coisa que dá pra fazer também, que é... A Palm Tools, ela tem um negócio que você gera a hop chain pra você. Então é só você vir aqui e botar R igual hop L. Não, hop E. E ele gera hop chain. Só que eu não gosto de usar isso. Eu sinto que foge muito do meu controle já, entendeu?
já fica muito automatizado. Então eu prefiro fazer desse jeito. Brabo. Palestra ensinando Slag em tu. Peraí, deixa eu só... Como acabou a apresentação, só vou finalizar aqui. Alguém tem mais alguma pergunta referente à apresentação? Eu vi que deu um buff e agora foi na minha mente. Legal. Tá bom, então eu vou finalizar a gravação aqui, peraí. Mas quando que começa a palestra?